deve ter sido em 92, 93, mas colecionando artigos e fazendo algumas coisas novas, quer dizer, botando tudo dentro. E na introdução, precisamente, eu lembrei um ponto, um tópico, que é fundamental no caso brasileiro. Sempre houve aqui um grande economicismo com relação ao processo político e ao nosso desenvolvimento. Em que sentido? Do ponto de vista de uma análise marxista tradicional, o que importa eram as forças produtivas e as relações de produção, a chamada infraestrutura. Até o conceito de superestrutura já era um pouco depreciativo. Ou seja, tudo decorre da economia, né, do desenvolvimento que se chegou e das relações de produção existentes. Do ponto de vista, chamemos assim, do ultraliberalismo, ou da chamada direita, seja lá o que for, o mercado livre, né, as livres forças de mercado já produzem a democracia. Na época da ditadura, inclusive, se invocava a desimportância, não devia viver numa sociedade politicamente aberta, porque era uma economia de mercado, embora fosse altamente intervencionista. Mas política sempre ficou no segundo plano. Né? Na Constituinte, inclusive, sempre ficou no segundo plano. Discussão sobre sistema eleitoral, regime de governo, até entrou na Constituinte a questão do parlamentarismo. Mas não é só isso. Das instituições democráticas, da independência do poder, isso nunca foi uma coisa tão prezada, exceto do ponto de vista corporativista, o que é completamente diferente. É algo que ficou de lado. Nós perdemos uma grande oportunidade de mudança com o parlamentarismo, né? No plebiscito. Quem mais se marcou um plebiscito para isso, meu ver, eu sou um eu tive a ideia, mas eu sou um dos responsáveis também, porque na época concordei com isso. Mas não é para discutir parlamentarismo no plebiscito. Porque aí tem aquela coisa, escolhe o seu presidente ou não escolhe o seu presidente, pronto, acabou. Né? E, na verdade, o parlamentarismo é um regime, ou é um regime de executivo bem mais forte. Né? Essas coisas que acontecem no Congresso Nacional, que, na verdade, nem o atual governo, nem o governo federal, ninguém tem maioria na hora da votação. Cada maioria precisa ser feita em cada votação, porque o Congresso não é solidário com o Executivo, o Congresso forte, Executivo fraco, Executivo forte, Congresso fraco. Há uma relação de antagonismo. Mas, enfim, isso aconteceu. Eu me lembro também que na Constituinte, num determinado momento, houve a possibilidade de aprovarmos o parlamentarismo, se concordasse com 5 anos do Sarney. E ela foi recusada. Ela foi recusada.